E foi o Logos que permitiu a existência de tudo. O que é o Logos? O Logos pré-Heráclito é uma força ígnea, uma chama inicial que deu origem a tudo que há. E o Heráclito dizia que o Logos permeia tudo. É uma razão suprema. Olá, eu sou o Verão e seja muito bem-vindo ao nosso canal de cortes. Lembrando que este não é um conteúdo original do podcast, e sim um corte feito por um fã. Este canal tem a finalidade de divulgar e compartilhar os cortes dos melhores podcasts do Brasil. Então, apoie o nosso trabalho clicando aqui embaixo no botão de like e também inscreva-se no canal. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações, porque assim você será notificado toda vez que os melhores cortes da internet forem publicados aqui no canal. Lembrando também que o link do vídeo do podcast original está completo aqui na descrição deste vídeo. Obrigado por assistir, obrigado pela presença e bom corte para todo mundo. Mas aí o que acontece? A gente precisa de um Deus humano. Porque eu quero contar para ele, eu quero surpreendê-lo. Eu quero, com a minha oração, mudar a cabeça dele, mesmo sabendo que ele não muda. É verdade, cara. Eu quero. Que coisa, né? Então, assim, qual que é a verdadeira função da gente orar se ele já sabe? Se ele já sabe. Agora, como é que eu vou conseguir amá-lo? Como é que eu vou abraçá-lo se ele é infinito? Como é que eu vou caminhar com ele se ele é onipresente? Ele é chato. Ele é chato. Ele é chato. Aí que tem uma coisa que só a religião agora cristã, judaico-cristã tem. Aí que vem Jesus. Martinho Lutero dizia que os homens usam uma máscara para esconder o rosto deles. Deus usa uma máscara para se revelar. E que ele é tão grandioso que o jeito dele se mostrar é se escondendo. Aí o Evangelho de João começa assim: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e ele era Deus. Enahen hologos, kai hologos en proston theon, Nossa, kai theos en hologos. essa primeira frase já é insana de complicada. Eu só entendi carro e rologos. Não, tirando a parte do grego. Vai embora. Só tô falando assim, ela traduzida, ela é difícil de entender. Porque assim, no princípio havia o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então assim, pela lógica, eu não sei, cara. É um jeito amaciota ali de introduzir Deus. Exato, mas olha que legal esse negócio do... Por que João começa o evangelho assim? João escreveu o evangelho de João na cidade de Éfeso, no final do primeiro século da nossa era. E qual que era a filosofia que dominava Éfeso? A filosofia de um cara chamado Heráclito, que viveu ali por volta de 500 e poucos anos antes de Cristo. E Heráclito era um pré-socrático que explicara a origem do cosmos, e Heráclito dizia que tudo que existe teve que ter uma mediação para existir. E foi o Logos que permitiu a existência de tudo. O que é o Logos? O Logos pré-Heráclito é uma força ígnea, uma chama inicial que deu origem a tudo que há. E o Heráclito dizia que o Logos permeia tudo. É uma razão suprema, porque as coisas são racionais. É um pensamento concretizado. Aí João, sabendo que em Éfeso todo mundo pensava assim, João começa o evangelho dele do jeito que Heráclito começa. Porque Heráclito, como os pré-socráticos, eles queriam procurar qual é a origem de tudo. Essa palavra arre em grego, por isso que você tem em grego, princípio, ela significa a primeira causa, a lógica, a chefia. Você não fala arqui-inimigo, o arcebispo, a arquitetura, o chefe dos construtores, a arqueologia, o estudo das origens das coisas. Então, Heráclito dizia que o Logos é o que fundamenta o arre de todas as coisas. Aí João falou o seguinte: Heráclito estava certo. Ele não cita a frase Heráclito estava certo, estou subentendendo. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus e ele era Deus. Mas teve uma coisa que Heráclito não contou para vocês. Aí João coloca no verso 14: o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Cristo tornou Deus com um rosto, um Deus chegado a nós. Tem uma historinha que Philip Yancey conta, que uma vez um sujeito, ele tinha um aquário com peixes do mar. E você sabe que é caro manter um aquário desse. E ele gastava dinheiro e tudo, mas toda hora que ele jogava ração, fazer qualquer coisa, os peixes fugiam dele. E ele ficava chateado com aquilo. Aí o amigo falou: rapaz, eles vão sempre fugir de você porque você parece Deus para eles. Eles estão com medo. O único jeito que você tem desses peixes amarem você sem ter medo é se você virar um deles. Então, Cristo se tornou Deus no meio de nós.
Aí Paulo, agora saindo de João vai para Paulo, Paulo diz que ele se esvaziou da sua divindade, assumiu a forma humana e andou no meio de nós. E como é que fica esse lance de Deus saber e, ao mesmo tempo, entre aspas, não saber? Será que ele é só um fingidor? Ele sabe, mas finge que não sabe? Não. Fingimento não faz parte do caráter de Deus. Aí eu uso uma ilustração que o pessoal vai entender. Vamos supor que eu tivesse um carro agora, uma BMW da mais cara. Aí eu chego aqui com a minha BMW na porta. Pô, caramba, Rodrigo, BMW legal. Nos dias não estão dando dinheiro pra você aí, né? Aí eu tenho minha BMW ali. Aí um dia o rato me vê andando no sol quente, conversando com uma pessoa. O rato, aí, Rodrigo, você andando nesse sol quente a pé? Eu falei, tô andando a pé. Eu deixei a BMW na garagem. Por quê? É porque esse camarada aqui não anda em carro. Ele tem uma fobia de carro. E ele quer conversar comigo. O único jeito que eu tenho de conversar com ele é andando a pé com ele. Aí ele fala assim, não, pô, cara, mas você tem uma BMW. Você não pode andar a pé. Peraí. Se eu não posso andar a pé porque eu estou uma BMW, a BMW que é dona de mim, não sou eu que estou dono dela. Se eu sou dono dela, eu sou dono para usá-la ou não usá-la. Quando eu deixo a BMW na garagem, eu não estou deixando de ser dono de um carro, nem estou fingindo que estou andando. Eu continuo sendo dono de um carro, mas eu estou legitimamente andando. Quando Deus se revela, e Lutero fazia uma diferença entre o Deus revelatus e o Deus absconditus, o Deus oculto e o Deus que se revela. Quando ele se revela, ele pega esses dons dele, da onisciência, deixa na garagem, não os perde, mas deixa na garagem, não os usa, e ele sinceramente pergunta assim, rato, o que você quer que eu te faça? O Espírito Santo dele insta com todos, como se ele não soubesse quem vai se salvar, quem vai se perder. Ele sente falta de mim. E ele se tornou, na barriga de Maria, uma criança, que Maria trocou a fralda, fez cocô, que Maria beijou sem saber que ela estava beijando o Criador do universo. Nenhuma religião do mundo apresenta um Deus que atende ao paradoxo humano, que ele é ao mesmo tempo Deus abscônditos e revelados. O único segmento que traz essa resposta é o cristianismo. E nesse ponto tem um autor católico, o Karl Rahner, que falava do transcendental sobrenatural, e o Rahner falava o seguinte, já que tem tantas propostas de Deus, eu tenho uma maneira de resolver qual seria o Deus verdadeiro. É simples. Vamos supor que aqui tem vários buracos de tamanhos e formas diferentes e fala o seguinte, olha, só existe... Vou fazer a propaganda de novo para você, viu? Boa. Só existe um balde da Jeff Coxinhas. Qual buraco que está correto? Tem tantos buracos aqui, é simples. É só olhar qual tem o formato certo. O formato. Aquele tem um triângulo, é um buraco, mas não é o que preenche. O que tem um quadrado é um buraco, mas não é o que preenche. Só esse aqui, nesse tamanho. Então, ótimo. Agora vamos transferir para o ser humano. Vamos olhar dentro da necessidade humana qual é o formato do vazio com forma de Deus que nós temos. Aí vamos olhar as propostas religiosas, qual que responde. Será que Zeus consegue ser ao mesmo tempo transcendente, infinito e íntimo? Será que os outros deuses que eu podia citar aí, né? Opa, pessoal! O corte está demais, não é mesmo? Está curtindo também? Então, já deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Dessa forma, você sempre receberá o melhor corte em primeira mão. Continue vendo o corte, pois ainda não acabou. Brahma consegue ser? Não, mas Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem. Mas isso, na tua opinião, é o que prova que Deus existe? É a necessidade do ser humano de ter um Deus prova que Deus existe? Essa questão do prova é uma pergunta perigosa. Vou te falar por quê. Primeiro, nós temos que falar assim, que tipo de indagação estamos fazendo. Porque mesmo uma prova verdadeira, ela não é absoluta. Em que sentido? O que prova, por exemplo, que a gravidade existe, não funciona se a pesquisa for de cunho psicológico ou filosófico. Você está entendendo? Da mesma maneira, o que prova a existência do átomo não serve nada para provar a cura do câncer. E assim por diante. E Deus, ele está acima das verificações humanas. Então eu posso dizer, São Tomás de Aquino gostava de usar esses argumentos, chamando-os de vias para o conhecimento de Deus. Porque o dia que Deus puder ser provado, ele deixa de ser um axioma e vira um teorema. E se Deus vira um teorema, então ele é provável.
Mas se ele é provável, então ele cabe dentro do meu escopo mental. Se ele cabe dentro do meu escopo mental, ele não é grande o bastante para ser Deus. Caralho. Entendi. Cara, é muita reflexão que tem que se ter. Porque, mas assim, mas tá bom, então deixa eu reformular. Esse vazio em formato de Deus, a existência desse vazio em formato de Deus que a gente tem, é suficiente para fazer você crer nele? Sim, entre outras coisas, sim. Entre outras coisas, sim. Na verdade, no final de tudo, tem a questão da minha relação com ele, que é muito pessoal. Mas falando do ponto de vista racional, isso aqui para mim é uma coisa muito forte, porque o vazio está aí. Não tem como negar, ele está aí. O Betinho teve esse vazio, o Rodrigo tem. O cara... Esse vazio que você diz é o inexplicável? Essa sede pelo eterno. Por que existe algo ao invés de nada? O ser humano... Interessante, essa é uma boa diferença entre o ser humano e os animais. Nós somos os únicos que queremos encontrar significado nas coisas. Os questionáveis. O cachorro uiva para a lua, mas ele não reflete sobre a lua. O animal, ele tem medo de morrer. Se você for... Ele se assusta, ele avança porque ele tem medo de morrer, mas ele não filosofa sobre o medo de morrer. Você não vê o cachorro, pois é, minha mãe morreu, meu avô morreu, agora eu vou morrer também, já estou com 14 anos. Quer dizer, não existe isso. O ser humano é o único que pensa sobre a sua própria existência. E esse é o pior castigo que o ser humano poderia ter. Pensar... A ignorância na dádiva. E ao pensar sobre a própria existência, nós também conseguimos enxergar o nosso vazio existencial. E de onde vem isso? A pergunta é de onde vem. Por exemplo, o Freud dizia que nós nascemos com essa carência por um pai universal. Tudo bem. Mas de onde vem essa carência? Porque é estranho você sentir falta de algo que não existe? Mas não é... Assim, eu entendo. Entendo, inclusive, por que isso daí apela tanto para... Na verdade, faz com que a tua crença se reforce. Mas... eu tenho uma certa dificuldade, em ligar a existência desse vazio, que pode ser só uma coisa natural que vem do fato da gente ser autoconsciente. Claro. Eu sei que você falou que provar Deus é difícil, até porque se a gente conseguisse provar, ele não seria Deus de verdade. Mas assim, a existência desse vazio, para mim, ela pode ser interpretada como um fruto da nossa autoconsciência. E não necessariamente a existência de um Deus. Eu acabo preenchendo ela com a crença em um Deus, mas ela não é necessariamente ela não predispõe a Deus. Vamos levar então ao ceticismo absoluto. Igual aquela hora que você me perguntou sobre o católico, eu respondi sobre o budista. Eu potencializei sua pergunta, eu vou pedir licença para fazer isso de novo. Tá. Eu vou convidar vocês a fazer um exercício comigo de ceticismo ao extremo, que estava muito em voga na época de René Descartes. René Descartes convivia com uma época que havia os idealistas, que acreditavam muito na ideia, os racionalistas, e havia aqueles céticos extremos que negavam até a coerência da ideia, da razão. Eles falavam o seguinte, olha, eu duvido tanto que eu não posso nem ter certeza que você está aqui. Quem me garante... Eu estou traduzindo Descartes para hoje, ou pelo menos não o Descartes, que ele foi contra isso aí. Vou dar a resposta que ele deu. Vou traduzir para hoje Matrix. Né? Quem me garante... Quando você falou isso, eu pensei em Matrix. Matrix, mas na verdade o Matrix, que o último também foi horrível. eu tô igual aqueles velhos que só gostam... Isso é um sinal de velhice, né? Não foi muito bom também, não. Quando a música da sua juventude era mais legal, o joguinho era melhor. Tudo... Mas vamos lá. Quem me garante que vocês existem e que o flow existe? Ou que eu estou apenas projetando isso aqui, eu estou numa máquina com eletrodos aqui projetando essa realidade, que nada disso aqui existe. Tudo isso aqui é algoritmo. Quem me garante? Não havia essa ideia Matrix na época, mas o conceito existia na época de Descartes. É o conceito de metaverso também. Metaverso, exatamente. Aí o Descartes respondeu o seguinte, gente, tá, eu posso até cair, mas tem uma coisa que eu não posso negar. Aliás, antes de entrar nesse negar, deixa eu falar do método de Descartes. Ele falou o seguinte, por que eu vou crer? Aí foi o método cartesiano que eu usei para sustentar a minha fé. Eu vou demolir tudo que eu acredito. Eu vou demolir tudo. E vou começar do zero. Para ver se eu consigo construir um edifício de novo. Com as mesmas peças.
Sabe o Lego? Tô vendo um Lego ali. Você desmonta todo, vamos ver se você consegue montar de novo. Se eu montar de novo é porque tem coerência. Agora, depois que eu demulo tudo, tem que sobrar pelo menos uma base. Aí o Descartes falou assim, a base que sobra é o seguinte, ainda que tudo seja uma ilusão, eu tenho que existir. Porque se o rato não existe, se o Igor não existe, é apenas uma ilusão da minha mente, a minha mente tem que existir em algum lugar projetando essa ilusão. É onde vem a famosa frase de René Descartes, cogito ergo sum, em latim. Penso, logo existo. Então, pelo menos eu existo. Essa foi a base. Se eu existo, quem me produziu? Será que eu tenho evidências para supor, pelo menos... Porque, veja bem, quando a gente fala assim, olha, essa coxinha aqui pode ter vindo da Vila Prudente ou pode ter vindo lá da loja... Da Zona Sul. Da Zona Sul. Não sei, o rato não falou, então ele pode ter vindo da Vila Prudente ou pode ter vindo da Zona Sul. 50% de chance para um lado, 50% de chance do outro. Por que você fala? Não, porque tem uma loja na Vila Prudente, tem uma loja na Zona Sul. Ele só tem 2 lojas, então de uma das 2 vieram. Aí eu estou trabalhando com 50% de chance. Uhum. Agora, quando eu falo o seguinte, não, essa coxinha ou veio da Zona Sul ou ele veio de Belo Horizonte. Tá, mas até onde eu saiba, não tem loja da Jeff Coxinhas em Belo Horizonte. Belo Horizonte está muito longe daqui. É muito improvável que essa coxinha tenha vindo de Belo Horizonte. Chegou quentinha. Chegou quentinha. Então, desculpa. Não, mas e se ela veio de Belo Horizonte? Não, mas não tem jeito, gente. Toda a lógica diz que ela veio da Zona Sul. Tudo que o cara falou e tudo e tal. Aí o cara... Não, mas e se eles têm um negócio de teletransporte que mandou e que a gente ainda não descobriu? Torna ainda mais complicada a explicação. Complicada a explicação. Então, não dá para falar 50-50, 50%, 50%, tá bom? Então, até como eu falei, vida provém de vida. Nada só produz nada. Então, se eu existo, não é uma questão ou Deus me fez ou eu surgi por um acaso. Ou a coxinha veio da Zona Sul ou veio de Belo Horizonte. Não, alguém me fez. Tá, então se alguém me fez, ele tem alguma coisa a ver comigo. Então, vamos lá. E eu tenho uma carência dele. Eu nasço com a carência dele. Então, você está notando que a coisa vai sendo construída aos pouquinhos e o edifício de Lego vai sendo novamente montado. Não é uma coisa assim, pueril, acreditar por acreditar. Você acaba de assistir um corte do canal Verão Cortes Podcasts. Se gostou, já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Ative também o sininho de notificações para receber os vídeos de cortes assim que forem lançados. Caso tenha algum podcast que você queira muito, mas muito ver aqui no canal, não tem problema. Deixe aqui nos comentários a sua sugestão, que eu estarei verificando a possibilidade de trazer o corte aqui para o canal. Muitíssimo obrigado a todos por assistir e que Deus abençoe. Estamos juntos e, sem dúvida nenhuma, até o próximo Verão Cortes Podcasts. Tchau, tchau!